Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Galera, vamos falar um pouquinho, repercutir um pouco, né, dessa entrevista que o Filipe Luís deu para o Fui Clear, né, o vascaíno Fui Clear. Ele ali no canal que ele tem ali no 3 na área, junto que tem ali com o Thiago Leifert. Então o Filipe Luís trocou ali um pouquinho de figurinhas. Vamos repercutir e falar um pouquinho sobre o papo do Filipe Luís, que eu acho que é muito legal. Não necessariamente a gente precisa concordar com tudo que o Filipe Luís fala, mas é muito legal ouvi-lo porque ele sai um pouco do trivial, né? E é um jogador que, por suas experiências, ele é um cara que parece que reflete, né, que tem uma interpretação, uma ótica, é interessante, então é bacana. E acaba passando pelos técnicos, né? Ele acaba falando sobre o Dorival, falou sobre o Renato Gaúcho, falou sobre o Jorge Jesus, falou sobre o Paulo Souza. Então nós vamos aqui passar um pouquinho algumas dessas falas dele, vamos trazer essas aspas pra gente falar sobre. Pedir só pro amigo deixar o like, que é muito importante aqui pra gente, e também de se inscrever, né? Pra quem ainda não tá inscrito, aperta o botão aí, era vermelho, né? Agora eu acho que tá no preto aí, no cantinho aí, de inscrever-se. Seja muito bem-vindo e chega junto pra gente saber notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Galera, beleza? Tamo junto. Bom, vamos falar então sobre esse papo do Filipe Luís, que ele começa falando sobre o Tite, falar sobre a seleção brasileira. Fica muito claro que ele já tá aquele modo bem desapegado, né, da carreira de jogador de futebol, já tá pensando em ser treinador. Inclusive nós trouxemos um vídeo aqui, porque o Flamengo não pode dar esse mole, né, tem que apresentar esse plano de carreira pro Filipe Luís, se é que o Flamengo tem essa capacidade de construir esse plano, e cabe ao Filipe Luís dizer não ou sim, né, mas tem essa obrigação de tentar criar esse plano. Deixar o link aqui, inclusive ele fala sobre ele ser treinador e a gente vai trazer ao longo aqui do nosso vídeo um pouquinho mais pra frente. E, inclusive ele até fala que nesse papo que ele teve com o Spindle, com o Braz, quando ele lá estava na Europa, que ele não pensava em voltar pro Brasil, ele disse, né, pô, tem como vocês me ajudarem pra eu ser treinador, tal. Então assim, lá, a gente tá falando há 4 anos, ele já estava pensando em ser treinador, tá bem desapegado já a ser jogador de futebol, vai cumprindo ali com seu dever como jogador, mas pensa agora em ser treinador. E falou sobre esses treinadores, falou sobre o atual treinador, óbvio, que ele fala sobre o Dorival Júnior. Vamos às aspas do Filipe Luís. O Dorival tem uma gestão de grupo maravilhosa. O Renato também tinha. Saibam lidar com essas diferenças de ideias, né, dos jogadores. O Dorival, ele aumentou muito a nossa competitividade interna. Tanto nos treinamentos, ele fazia competir o time A contra o time B, e a gente competia muito forte nos treinos e depois no jogo. Não é a primeira e não será a última pessoa a se referir ao Dorival e falar da questão da gestão de grupo, né? Landim já falou, outros jogadores já falaram, agora foi o Filipe Luís. Todo mundo, quando fala do Dorival, cita sempre essa gestão dele, né? Não à toa que ele acabou chegando, arrumando ali a casa, que estava desestimulada e desorganizada pelo Paulo Souza, inclusive ele vai falar sobre isso, e aí vem o Dorival Júnior e consegue ali da gestão dele, da forma lá dele, criar um bom ambiente, todo mundo vai jogando, o time A joga contra o time B nos treinamentos, treinos muito competitivos. O Filipe Luís fala muito sobre essa competitividade dos jogadores, e aí dentro de campo eles também conseguiram repetir, sobretudo nas Copas, né? Então mais um de vários personagens que estão no dia a dia do Flamengo e acabam só enfatizando aquilo que a gente vai falando e sobretudo aquelas informações que a gente vai trazendo dos bastidores. Gestão, mais um então falando sobre a gestão do Dorival. Em seguida ele continua falando sobre o Dorival Júnior e fala, né, abre aspas, o Dorival é um cara que organiza muito bem, é organizado, muito semelhante ao Tite. O trabalho dele, o tipo de treinamento, o 10 contra 0, como ele prepara o jogo. E ele fala um pouquinho sobre essa questão organizacional, né, dessa metodologia do Dorival, junto com a comissão lá dele, junto com o filho dele. E o que seria esse 10 contra 0, galera? É aquele posicionamento, o Tite, inclusive o Tite faz muito isso, e eu fui uma testemunha ocular, né? Lá na Granja, eu estava na preparação da Seleção Brasileira em 2018, acompanhei todos os treinos da Seleção Brasileira para o Mundial da Rússia, e realmente, isso é verdade. Ele faz muito esse treinamento. Qual é? Ele arma a sua equipe titular, e ele posiciona os bonecos no campo, né? Ele finca aqueles bonecos no campo, para que o jogador tenha uma dimensão um pouco mais espacial, né, de posicionamento e qual é o interesse sobre isso? Qual é a perspectiva sobre isso? Você criar mecanismos, né? Você mecanizar a sua domínio orientado,
passe, a sua progressão. Então é para o jogador ele ter uma dimensão realmente do espaço, para ele não ficar perdido, né, na hora do jogo. Naturalmente o jogo tem a questão da movimentação do adversário, mas a movimentação dele, a movimentação do companheiro, ela é muito treinada com esse tipo de treinamento, né, que eles chamam de 10 contra 0, né, porque na verdade são os 10 virtualmente enfrentando um adversário que não existe, não tem ninguém ali, na verdade são bonecos, né, que acabam tendo uma referência mais sobre o espaço, né. Então o Filipe Luís acabou falando sobre isso. E aí, como vocês viram, ele anteriormente falou sobre o Renato, e ele fala também sobre o Renato Gaúcho. Vamos falar então sobre o Renato, que ele cita aqui, ó. Sendo bem sincero, eu adorei trabalhar com o Renato. Adorei. Também adorei trabalhar com o Rogério. Tenho uma união com ele tremenda. Ele pensa muito parecido como eu penso futebol. Também tivemos nossas divergências e tudo mais. Na ocasião, as divergências aqui é com o Rogério, tá? Teve aquelas divergências, discussões e tal. E aí sobre o Renato, ele enfatiza, né? Abre aspas, adorei trabalhar com o Renato, ele recuperou muitos jogadores. Um cara que gestionou o grupo de forma brilhante. Escala muito bem, faz as trocas muito bem, lê bem o jogo. Ele é subestimado. Quando ele fala subestimado, ele fala em torno, né, aqui da galera daqui, né? Da imprensa, né? Então que acaba subestimando o Renato, mas que ele gostou dos treinos, gostou das escalações, gostou das mexidas do Renato, enfim. O Filipe Luís, né, daí também falando bastante sobre o trabalho do Renato Gaúcho. E não vai parando por aí, porque ele também fala de Paulo Souza e também fala de Jorge Jesus. Então vamos agora ver aqui a fala do Filipe Luís sobre o Jorge Jesus. Jorge Jesus deixou um legado, mas hoje são poucos que ficaram lá daquela época. 2019, né, galera, os jogadores. E o legado dele é muito, muito tático. O JJ fez aqui foi dar uma aula tática, uma aula de futebol. E infelizmente, cara, infelizmente, esse legado tático, esse legado fica unicamente em palavras, em frases. Por causa de uma enorme ignorância da direção do Flamengo, né? Que não deu prosseguimento, que inclusive foi quebrando, né, rupturas de trabalhos bem diferentes. Então esse legado ele fica muito bonito, fica apenas fraseado. Na prática, a gente não vê. Fica mais um legado na arquibancada, um legado na memória afetiva do torcedor, de querer ver uma repetição de como jogou, mas em metodologia, em forma, esse legado, me desculpa, ele não existe. Ele fica unicamente de uma forma afetiva e de referência. Mas uma referência que dificilmente será alcançada porque as metodologias são muito diferentes e existe uma enorme ignorância de quem escolhe, né, esses caras que tem que criar a metodologia. No caso, quem escolhe são os diretores do Flamengo. Então, é um legado superficial. Infelizmente, é um legado superficial e muito que emocional. E passando pelo Paulo Souza, né? E aí o Filipe Luís ele faz uma análise não apenas ao trabalho do Paulo Souza, mas também um pouco sobre o que, né, acaba hoje o futebol brasileiro. E é interessante a fala dele. Abre aspas. O difícil que é o futebol brasileiro é muito complicado. Um treinador que chega no futebol brasileiro, que viu pela TV, mas não conhece o que é internamente e chega no Flamengo é mais difícil ainda. Eu senti que o Paulo, em algumas ocasiões, com a ideia dele, é difícil implementar no futebol brasileiro, onde você vai jogar contra o Madureira, no campo do Madureira, campo sem condição de jogo. É difícil ter a tranquilidade que você tem na Europa, serenidade que seu trabalho vai ter tempo. No Carioca mesmo, já começa às pressas. Em outras palavras, um pouco do imediatismo, né? Um pouco da falta do Paulo Souza de conseguir se adaptar e da ignorância do Paulo Souza, né? De chegar no Brasil e não conseguir compreender, né, o que é o futebol brasileiro. E é dentro do futebol brasileiro de várias questões. É a questão do imediatismo, é a questão cultural, é a questão do trato com o jogador no futebol brasileiro, não do jogador brasileiro, porque o mesmo jogador ele tem um comportamento diferente quando ele vai para a Europa, então tudo isso influencia, e aí inclusive ele acaba falando sobre essa vantagem, por exemplo, do Dorival, de já conhecer esses jogadores, já conhecer alguns, entre eles, né, o Filipe Luís trabalhou lá atrás no Figueirense, já conheceu o futebol brasileiro, então isso é muito importante, porque é aquilo que a gente cansa de falar, é mais do que ideias táticas que podem ser boas ou podem ser ruins, mas que devem ser comprovadas jogo a jogo, inclusive contra o Madureira. Esse jogo contra o Madureira foi um jogo difícil o Flamengo, inclusive o Flamengo ganhou de virada, eu tava lá no estádio, a gente cobriu esse jogo. É mais do que isso. É você, mais do que se reafirmar, você entender e em alguns momentos você realmente, né, não ficar dando murro a ponto de faca, né? E aí fica nítido que quando ele fala dessa questão do Paulo Souza, o Paulo Souza foi um desconhecedor de o que era o futebol brasileiro, então quando ele chega aqui, ele quis implementar, não dá. Junto com isso tem culturalmente, e aí passa por razões até
mais extensas, sociológicas inclusive, da necessidade do vencer qualquer jogo, até os que não valem nada culturalmente pelo torcedor, que é muito fomentado também pela imprensa, mas isso é um outro papo. E, no final, ele fala sobre querer ser treinador, e aí essa frase dele atinge mais ao torcedor do Flamengo um pouco mais saudosista, de uma outra geração, que viu a passada de bastão, Coutinho e Carpegiani, e trata isso como se fosse uma referência, um manual, né? Ah, bota o Filipe Luís. A gente cansa de ler os comentários. Bota o Filipe Luís, pô. Bota o Filipe Luís pra já ser técnico do Flamengo. Ele assume esse time do Dorival. O próprio Filipe Luís acaba assumindo que ainda não está preparado. É bacana ele falar sobre isso quando ele afirma que uma coisa eu sei, eu não estou preparado para ser treinador ainda. Quero me preparar, quero estar organizado, tenho muito que aprender ainda. Eu nunca montei uma palestra, nunca montei um treino. Tenho que aprender a fazer tudo isso aí e passar por um processo. E que processo é esse? É um processo de categoria de base, é um processo de você ser auxiliar de um treinador, é ter uma experiência. Não é como alguns acreditam, né? Bota o Filipe Luís lá na beira do campo e vai embora. Ele nunca teve algumas experiências que são necessárias para ser um treinador nessa prateleira, que é a principal prateleira. Beleza, galera? Então é isso, um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração, tchau, tchau.